Olá, boa tarde. Também nos vais acompanhar aqui nesta apresentação. O que é que esperas dela? Espera-se, antes de mais, um programa que convença os portugueses de que, na verdade, depois destes 4 anos de austeridade, este governo, que aplicou as medidas de austeridade, é capaz de outras medidas que serão não apenas mais simpáticas, mas também mais eficazes naquilo que é a recuperação da economia. Porque Pedro Passos Coelho e Paulo Portas sabem qual é o seu grande problema. E o grande problema é que tem do outro lado, no caso destas eleições, um Partido Socialista disposto a apresentar-se como alternativa, e a alternativa não é apenas substituir um primeiro-ministro por outro, é substituir uma política por outra que, diz António Costa, será muito mais saudável, não apenas para aquilo que são as contas da economia, mas também para o desenvolvimento do país no seu todo. E daí que haja um interesse muito particular da coligação em virar esta página. Dizer que, na verdade, não apenas os portugueses merecem recompensa do seu sacrifício, mas este governo merece também que o deixem governar com outras condições que não aquelas que estavam na Troika. Depois, outro aspecto muito importante e que de resto foi apresentado em primeira mão por Paulo Portas, a questão do programa social. Paulo Portas tem uma frase que me parece eleitoralmente muito eficaz, dizer que a próxima legislatura ou é social ou não é. Isto é, de que o cuidado com as pessoas, o cuidado com o bem-estar das pessoas tem que ser absolutamente preocupação central na cabeça do próximo primeiro-ministro. E daí que me parece, até pelas indicações que nós já temos, que este programa da coligação Portugal à Frente vai ter uma forte incidência naquilo que é a preocupação com as pessoas. Não apenas na alteração terminológica daquele que era um programa de emergência social por um programa de desenvolvimento social, e esta questão da terminologia é particularmente relevante e simbólica, mas também na apresentação de uma série de medidas que as pessoas considerem que, na verdade, vai ao encontro das suas expectativas de receber um bocadinho a recompensa de todos os cortes, de todas as diminuições no seu bem-estar, de todas as falhas naquilo que são os serviços que o Estado presta às pessoas. E se repararmos, isso já começou de alguma maneira a ser apresentado por este atual governo. Ouvimos falar de ambulâncias que são agora atribuídas de subsídios ou de aumentos nos subsídios que são dados a algumas classes profissionais na função pública. Enfim, algumas regalias que de alguma maneira eu penso que serão agora estendidas neste programa, que já tem muito longe a palavra ou a frase de Pedro Passos Coelho que se lixem as eleições, agora está claramente preocupado. Dois discursos muito diferentes. Paulo Portas, um discurso mais curto, muito específico, com medidas muito concretas. Pedro Passos Coelho, mais explicativo, argumentativo, político. É verdade, dois discursos muito dissonantes no seu estilo, embora muito consonantes naquele que era o objetivo. E o objetivo, quer desta apresentação, quer do programa, extenso, cerca de 150 páginas, confesso que ainda não tive tempo de o ler com atenção, como é natural, mas olhando para ele na diagonal como o fiz, está em linha com aquilo que foi a apresentação. Isto é, muito vocacionado para fazer um retrato daquilo que será a atividade do governo, ou pretende ser, nos próximos anos. E Paulo Portas foi ainda mais eficaz. Ele é geralmente o mestre da oratória, foi muito mais eficaz do que Pedro Passos Coelho a centrar exatamente este programa eleitoral e a sua apresentação na palavra futuro. Porque Pedro Passos Coelho e Paulo Portas têm sido muitas vezes acusados, e se calhar com razão, de que aquilo que têm feito é basicamente um retrato dos últimos 4 anos, sem apresentarem nenhuma proposta concreta para aquilo que pretendem fazer, agora que se encerra esta legislatura. Ora, parecem ter dado conta desse toque e estarem a corrigir esse tiro. E na correção desse tiro mostraram aqui os 3 pilares que Paulo Portas muito bem sintetizou. Por um lado, a questão da recuperação dos rendimentos, isto é, dar de novo aos portugueses muito daquilo que lhes tinha sido tirado. Em segundo lugar, a questão social, isto é, colocar as pessoas como centro fundamental daquilo que é a atuação do governo. E em terceiro lugar, até para depois se separar melhor do Partido Socialista, a questão da moderação. Isto é dizer que o Partido Socialista tem propostas mais radicais, o PSD e o CDS têm propostas que, podendo não ser tão ambiciosas,
empresas são talvez mais seguras, e isso depois foi também plasmado nas intervenções dos dois líderes dos partidos da coligação. O que é que, quanto a mim, falhou aqui? Falhou explicar exatamente como é que, saindo Portugal de uma situação tão complicada, é capaz agora de um esforço tão grande de investimento como aquele que está apresentado neste programa eleitoral. Porque, na verdade, embora a palavra promessa apenas tenha sido dita uma vez, há aqui muitas promessas, e promessas que custam dinheiro. E que são extensas e também muito variadas. Sem querer ser exaustivo, mas pegando na súmula inicial, fala-se aqui do aumento real das pensões mínimas sociais e rurais, fala-se do incremento ao apoio às instituições de solidariedade social, a majoração do subsídio de desemprego, o alargamento das isenções em matéria de taxas moderadoras, a redução substancial dos preços dos medicamentos, o aumento do número e valor médio das bolsas, a ampliação e a comparticipação em livros e materiais escolares, o aumento do salário mínimo nacional, a isenção de pagamento de contribuição extraordinária de solidariedade para uma grande maioria da população, enfim, e a lista continua, e a questão que certamente os partidos da oposição vão colocar é, mas afinal quanto é que isso custa? Sabendo que o discurso é o tal discurso da moderação e o discurso da recuperação gradual, como é que afinal os líderes destes dois partidos se propõem pagar aquilo que são certamente benesses para os eleitores, mas terão um custo social e um custo económico que nós ainda desconhecemos. E, portanto, a questão de apresentar as contas, uma questão que legitimamente o PSD colocou ao Partido Socialista, vai certamente ser apresentado por António Costa, a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas nos próximos dias para perguntar quanto é que estas 150 páginas vão custar aos eleitores.